Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal do IDA Dev Eficiente. No episódio de hoje nós vamos debater o motivo pelo qual utilizar arquiteturas de referência ainda não foi suficiente para que a gente consiga construir software que seja realmente de qualidade, né, cujo código seja realmente manutenível, consiga atravessar o tempo, né, e ser sustentado por várias pessoas. E aí, o debate no vídeo, né, o debate no episódio é justamente sobre isso, né? Se seguir Onion Architecture, Clean Architecture, Hexagonal Architecture ou qualquer outra blá 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 Architecture, se isso fosse o suficiente, porque a gente ainda continua produzindo código que não divide bem as responsabilidades. Se você pega, né, os textos em geral, eu peguei uma frase aqui específica de Uncle Bob, não que eu seja fã dele, só para deixar claro, né? Mas é um cara influente e com certeza ele tem muito mais autoridade do que eu para falar sobre o assunto. Então eu peguei aqui, né, uma frase dele. Por mais que essas arquiteturas, né, tenham algum tipo de variação em seus detalhes, todas elas são muito similares. Todas têm o mesmo objetivo, que é separação de responsabilidade, né? Tem um caminho claro para separar a responsabilidade dentro de um código, é um desafio de longa data na engenharia de software. Você vai achar, né, então qualquer livro que você pega que seja influente, né, nós vai pegar, sei lá, Domain Driven Design. De novo, né, ele fala qual que é a vertente ali dele, que na verdade para mim seria básica para todo mundo, né? É importante que você entenda exatamente o que está sendo pedido para você fazer, para que você seja capaz de transformar isso em código, né? Ele fala que você tem que ser um bom modelador de domínio, né? Você tem que digerir bem o contexto para conseguir colocar aquilo dentro do seu código. E aí ele discorre no decorrer do livro, né? Ele vai colocando no decorrer do livro diversas práticas, né, técnicas, enfim, para que você consiga, né, ter o suporte de código necessário para conseguir implementar, né, a sua interpretação do problema que você está resolvendo. Mas se você pega, por exemplo, né, sei lá, arquitetura hexagonal ou qualquer outro nome, né? Inclusive no post lá de Alistair, ele até comenta, né, que o nome inicial ali é Ports and Adapters, e aí você tem, né, esse lance do hexágono, que não é necessariamente um hexágono, né, só para deixar claro, mas só um exemplo de um desenho para colocar, né, o que ele queria na publicação dele. Mas basicamente, né, quando você olha para ela, você quer isolar, né, o núcleo da sua aplicação, né, ele chama de application em si, que ali vai viver, né, a inteligência do seu código em si. E aí você tem todos esses adapters aí, né, esses ports and adapters para você entrar e sair coisas dali de dentro. Ou se você vai, né, para o Clean Architecture, ele tenta pegar, né, ele tenta fazer o bem bolado dessas coisas todas, cria, né, várias camadinhas ali, né, várias layers, aí são as camadas lógicas da sua aplicação, e dizer, né, que um módulo fala com o módulo logo subsequente, né, tudo mais. Ali fica bem claro, né, que você tem as fatias ali da lasanha, a fatia de cima fala com a fatia de baixo, ele deixa isso claro, tudo mais. E aí quando você olha de novo para todas essas, o objetivo é, se você separar o seu código em layer, né, em camadas lógicas aí, você está aumentando as chances de ter um código que é manutenível, coisas do gênero. E a verdade é que não é assim que eu enxergo. Pelo menos os códigos, a maioria dos códigos que eu já tive contato até hoje, né, que eu olhei, né, de pessoas, de equipes e de pessoas que eu conversei, eu não consegui ver, né, esse desejo dos estilos de arquitetura aí, né, das recomendações arquiteturais sendo realmente atingido, né, buscado na hora que a pessoa vai fazer um monte de código. Porque o cenário em geral é o seguinte: quando você lê um livro desse, né, eu vou tirar o livro do Domain Driven Design, que o livro do Domain Driven Design não é sobre ter um modelo arquitetural. É sobre você ter um modelo de pensamento e como enfrentar o seu código, né? De como enfrentar um desafio, de como você automatizar o desejo de alguém. É muito mais sobre isso do que necessariamente sobre você ter uma arquitetura de referência para seguir que suporte o modelo mental que ele prega, né? Que ele sugere no livro. Então eu tiro ele aqui do bem bolado. Mas se você pega, né, quaisquer outras recomendações aí, né, de arquitetura, você vai ver que quando você bate o olho num código, é muito fácil você ver aquela arquitetura de referência expressada, né, se ela essa palavra, ali no código. Né? Então você pega um código que está inspirado pelo Clean Architecture, por exemplo, você vai ver as classes que chamam de use case. E aí você vai ver
você tem ali os use cases, você tem as suas entities, né? E você tem os services que vêm com a inspiração sugerida pelo Domain Driven Design, por aí vai, né? Você pega, por exemplo, um código de alguém que leu ou se inspira no Domain Driven Design, mesmo deixando claro que eu não acho que esse é um livro que você deveria se inspirar para definir a arquitetura do seu código, né, de modelo mental. Mas você vai lá e você pega lá e você vai ver, né, que tem um controller que chama um service. O service aí usa um repository, são todos patterns que de alguma forma já apareceram ali, né, ali no livro. Beleza? Se você vai, né, para quem está usando a arquitetura hexagonal, você vai ver as classes com sufixos port, adapter e coisa do gênero. Então, essas multicamadas, né, essas várias camadas estão realmente muito claras ali no código. Só que tem uma coisa que até hoje nenhum desses livros conseguiu, de fato, te mostrar, e eu acho que é onde a gente dá, né, dá menos valor do que deveria, que é, uma vez que você estabeleceu a sua arquitetura de referência, vai ter alguma hora que você tem que implementar a real inteligência do seu sistema, né? Então, se você está ali implementando um sistema que é super transacional, você vai ter que gerar essa transação, você vai ter que afetar, né, trabalhar essa transação em cima dos outros objetos. Então, sei lá, você quer fazer uma transferência bancária, né, num desses sistemas aí de banco, você vai ter que informar que você quer tirar dinheiro no canto, informar que você quer colocar dinheiro no outro canto, avisar, né, a todo mundo que precisa ser avisado nesse meio do campo aí. Se você quer gerar, por exemplo, né, uma nota fiscal, né, você quer gerar uma nota, por exemplo, de pagamento, né, ali do salário da pessoa, você vai precisar ter uma lógica que desconta impostos para dizer qual é o salário bruto, né, qual é o salário líquido. Então você vai ter que calcular a faixa do imposto de renda que a pessoa vai pagar, né? Você vai ter que botar ali, sei lá, a contribuição para o INSS ou algo do gênero. Sei lá, se você está fazendo, né, um recomendador, suponha que você não está usando nenhum tipo de algoritmo pronto de inteligência artificial aí, nem nada, né? A pessoa acabou um curso, você quer sugerir um próximo curso para ela, a sua primeira versão de código vai ser quais são os cursos que ela fez, quais são os assuntos que se relacionam, e aí como é qual é o próximo curso que está dentro desse range aí, né, que eu posso oferecer para ela. Ou, então você tem múltiplas regras, né, aqui eu não consigo extrapolar, né, quais são as milhares de possíveis regras que você pode ter no software que você está desenvolvendo nesse momento, mas vai ter uma hora que você vai ter que fazer a regra. E aí na hora que você tiver que fazer a regra, nenhum desses livros aqui te diz como desenvolver a sua regra, né? Porque a sua regra é sua, é específica, esse livro é genérico. Como que um livro, né, qualquer um desses livros que são genéricos, vai te dar uma solução para alguma coisa que é específica? Não dá, porque não é o objetivo deles, né? Eles não trataram desses assuntos. E aí você vai para o outro lado, que eu acho que é marginalizado quando a gente está desenvolvendo, né? Então qual que é o outro lado que é marginalizado? São as recomendações de métrica de código, né? Por mais que elas não batam o martelo, eu vejo pouca gente tirando realmente proveito, né, de ferramentas como o SonarQube, por exemplo, ali, né? Pessoas que olham para aquelas recomendações, né, para aqueles indicadores, falam assim, putz, então, né, por que eu não estou fazendo desse jeito, né? Será que eu estou quebrando aqui? Será que eu não estou quebrando acolá? Por aí vai. Ou pessoas que tentam investir tempo, né, olhando as publicações de métrica de código, né? O que significa, né? Será que tem algum coeficiente de acoplamento que você deveria seguir? Será que tem alguma análise mais lógica sobre coesão que você deveria seguir, né? Porque essa frase é comum, né? Alta coesão, baixo acoplamento. É o sonho de todo mundo. Aí você vai tentar investigar qual que é o viés da pessoa sobre coesão. A resposta é a seguinte: não, coesão é você conseguir deixar o código no lugar correto, né? Aquela responsabilidade é daquele componente, é daquela classe. E aí? E como é que você define que a responsabilidade é ou não é de alguém, né? Qual que é seu viés de decisão de responsabilidade, né? Qual que é a régua utilizada dentro da sua empresa? Ou você está apostando na régua que é a interpretação de cada um dos devs ou das devs que vão meter a mão naquele código? Tem que ter, né, algum tipo de restrição, na minha opinião, né? Você deveria ter algum tipo de restrição clara para definir isso. Então você vê as empresas tentando de muitas formas, por exemplo, eu vou aumentar minha cobertura de testes, porque aí se eu aumento a cobertura de testes, pelo menos eu sei, né, que o código que eu fiz está testado. Está testado significa o quê? A bengala, né, do teste, e aqui quando eu falo cobertura de teste é automatizado. De novo, um código que não tem teste automatizado não quer dizer que é um código sem teste.
eu pelo menos eu nunca passei por nenhuma experiência de alguém que fez um código e não testou de qualquer tipo de forma, beleza? Mas quando você cobra a cobertura automatizada de testes, né, ou algo do gênero, o que você está querendo? Por que o número 80% é importante, né? Então, de novo, isso aí, você está querendo saber se a pessoa testou. Testou para quê, né? Você está olhando para quê naquele código que está sendo testado? Se ela dividiu as camadas, então, sei lá, aí você botou um arc unit na vida para verificar se as camadas são separadas certinhas. E o que é que tem? Qual que é a importância das camadas estarem separadas certinho? O que é que você está ganhando de fato com isso? Por que eu estou falando isso, né? Porque você pega vários códigos que tá assim, né? Você tem as camadas, né, tudo fininha. Então você tem um controller na aplicação web, um controller fininho, um use case fininho. Aí você tem, sei lá, um port para cá, um adapter para lá, que tá tudo fininho. E aí você chega, você vai achar um arquivo que realmente resolve, né, aquela determinada regra que você precisa. E aí aquele arquivo é super grande. Aquele arquivo é gigante. Então, enquanto fazendo aqui uma análise, né, se para fazer uma funcionalidade você precisasse de 6 arquivos, tem geralmente 5 arquivos entre 20 e 50 linhas e um arquivo com 500 linhas. Cadê a divisão de responsabilidade? Porque dividir responsabilidade é justamente você dividir a complexidade do sistema entre múltiplos arquivos que você precisa utilizar no seu sistema, né? E percebe que aqui eu estou deixando de lado o fato de o seu sistema é implementado utilizando paradigma orientado a objeto, paradigma funcional, qualquer outro paradigma que seja suficiente para você, por mais que eu me considere mais especializado em orientação a objeto. E aí você olha para uma classe, né, puxando o peixe para esse lado, você olha para uma classe e fala assim, cadê? Cadê a divisão de responsabilidade? Porque, na minha opinião, você está olhando para o lado errado. Você está olhando muito para divisão de camada e pouco para a divisão da real responsabilidade que importa, que é a inteligência do seu código, né? Essa é a divisão de responsabilidade que eu acho que seu review deveria estar concentrado, que eu acho que o seu acompanhamento dentro do seu time deveria estar concentrado. Quando eu olho para uma lógica, e a sua métrica, né, gente, só para deixar claro, métrica de linhas de código por arquivo é a métrica mais antiga que a minha tataravó, eu acho. Só para deixar claro. Beleza? É a melhor métrica? Na minha opinião, não é, né? Quem me acompanha sabe que eu tenho que a minha linha de pesquisa vai pela métrica de divisão de responsabilidade e pelo olhar cognitivo. Mas, independente do olhar que você queira ter, da métrica que você queira utilizar, da régua que você queira utilizar, ter uma régua é mais importante do que não ter. Porque a régua de arquitetura de referência, na minha opinião, está falida. Está falida. Se ela resolvesse, não tinham tantas formas diferentes para você, né, definir a arquitetura de referência de um código. E se ela resolvesse de verdade, mais ainda, quando você batesse o olho, você não ia ter arquivos super gordinhos de responsabilidade com outros arquivos super finos. Então, ela sozinha, quando eu falo que está falida, é que ela sozinha não resolve. Ela te ajuda para você dividir as camadas e você precisa ter a outra régua, que é a divisão de responsabilidade do seu sistema, da inteligência do seu sistema. E essa, pelo menos até hoje, ninguém conseguiu definir, né, uma específica. Então é para isso que eu acho que você deveria olhar. Né? Se você quiser saber um pouco mais sobre isso que eu estou falando, né, eu acho muito importante, né, já que eu estou falando sobre isso, dar exemplos para vocês. Eu vou deixar aqui no vídeo, né, o meu GitHub. Eu tenho tentado regularmente fazer projetos de empresas famosas no Brasil, que tem projetos que são abertos, né, que estão abertos no GitHub dela, então eu não estou invadindo nada. E eu pego esses projetos e resolvo adoto um framework padrão e resolvo sob o olhar, né, da divisão de responsabilidade pela carga cognitiva. Do mesmo jeito, eu também tenho publicado no meu Medium, né, no meu próprio GitHub, essa minha linha de visão, então eu te convido, né, a olhar um pouco sobre isso. E aí, né, você pode concordar, você pode discordar, mas o que eu acho que você deveria refletir é, quando você pega os arquivos que tem uma mega inteligência no seu sistema, né, que está fazendo realmente uma lógica de negócio, quando você deixa de lado aquelas camadas que são impostas pela sua arquitetura de referência, essa lógica de negócio está dividida de maneira equilibrada, de maneira balanceada entre múltiplos arquivos? Essa é a pergunta que eu faço para você. E se você tem alguma coisa para falar sobre isso, eu sugiro que você deixe aqui no comentário. Eu vou adorar
discutir esse assunto aí com você, tudo bem? Era isso que eu tinha para falar hoje, espero que tenha sido útil. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, o teu comentário construtivo, deixa aqui também de maneira educada, tudo bem? Lembra que a gente está passando pelo coronavírus, fique em casa, protege você, protege sua comunidade, pra gente tentar superar isso que tá bem difícil. Era isso que eu tinha hoje para falar para você, espero que tenha sido legal. Valeu, falou!